Ei, vô, me conte mais quando as histórias quando o senhor era jovem. Conta aí pro pessoal aí. Meu filho, a história que eu vou contar para o pessoal é o seguinte: quando eu era jovem, eu não fazia o que queria. Mesmo eu já noivo para casar, eu não fazia o que queria, fazia o que o papai queria. Era o que o velho dizia é o que nós fazíamos. Nós não obedecíamos, porque naquela época que eu era jovem, os filhos eram obedientes aos pais. Os pais mandavam nos filhos, né? Nem hoje está tudo bagunçado. Os pais mandam, os filhos mandam os pais, aquela bagunça danada, aquela brigaiada até, aquela desunião delicada. Na minha época não existia isso. Nós lá na minha casa, nós éramos 10 pessoas, 10 irmãos, entre mulher e homem. Era 4 homens e 6 mulheres. Mas cada um mais unido do que o outro, porque nós nunca vimos, principalmente eu, nunca vi meu pai discutir com minha mãe, nunca vi a minha mãe discutir com meu pai, entendeu? Então nós éramos obedientes, tinha que ser obediente mesmo. Quando eu morava aqui no sítio, aqui, né, chama Canela Normada, aqui perto da cidade, no Toró, eu Pode falar mais alto. tinha 8 anos de idade. Tinha 8 anos de idade e eu, papai tinha gado, um gadinho, tinha umas 50, 60 reis, entre grandes e miúdos. E tinha muitas vacas boas de leite. Papai tirava leite de madrugada e vinha vender na rua, no Mossoró. O Mossoró nessa época era pequeno. E então, de manhã eu ia puxar água numa bomba, eu com de 9 para 10 anos, eu ia puxar água numa bomba para dar água a esse gado todinho. E tinha outros fazendeiros, vizinhos, que eles não botavam, quando era na época de botar na rota no roçado, roçado é uma roça, é um cercado que nós chamamos de roça, onde bota os animais para pastar lá dentro daquela roça. E quando você precisa de um animal daquele, você vai lá naquela roça, você vai encontrar o animal lá. Então eu tomava conta dessa bomba para dar água, esse gado nosso e gado de duas pessoas mais. Era eu que dava água. Eu puxava água, enchia um tanque de 400 latas d'água. 8 anos? De 9 para 10 anos já. Eu puxava água numa bomba. Eu tenho até uma cicatriz aqui na cabeça, aqui acima do olho, o olho direito, que foi a bica, que é uma bica de canaúba feita para aquela água cair dentro daquela bica e cair lá dentro do tanque. E a bica era meio mal colocada, essa coisa toda era alta. E ela, um dia, quase estava saindo fora do lugar, estava caindo mais água fora do que lá dentro do tanque. Aí eu fui ajeitar a bica caiu de cima de mim. Eu era pequenininho, não pude sustentar a bica, que era uma carnaúba inteira, só feita aquela bica. Então, aquilo me cortou numa pedra, cortou isso aqui, botou muito sangue. Naquela época não existia médico. Bem, existia médico, mas só que lá na roça ninguém procurava esse tipo de coisa. Ia ser curado com cozimento de casca de pau, de aroeira, de chaveiro, de catingueira, todas as árvores que era boa para remédio. Então, eu fui curado, agora não foi costurado, ainda hoje ver a cicatriz aqui. Então, papai era muito bom, como eu já disse anteriormente, era um velho muito bom para gente, os filhos. Às vezes era duro mesmo na partida, era um homem muito sério, muito direito, sabe? E para contar, para melhor dizer, ele era de 1901, tinha todo carrancismo, ele não gostava de nada, era enjoado, mas enjoado, a gente não podia nem precisar com força dentro de casa, ele já estava, onde ele tivesse que ouvir, se ele estava dando uns breaks na gente. E aquele dia a gente ficava muito quieto, essa coisa toda. Aí um dia apareceu, o papai chegou na rua,
todo dia chegava mais ou menos assim, uma faixa de 9h30, 10 horas da manhã. Todos os dias de volta já. Vinha com uns latões secos, sem leite. Aí apareceu um garrote lá, um chocalho, e apareceu um vaqueiro, perguntando ao papai. E o papai não sabia realmente. Ele disse, seu Gino, meu pai se chamava Francisco Gino, me chamava de seu Gino. Seu Gino, o senhor não sabe dizer se tem um garrote assim, um garrote de chocalho, assim, no meio do seu rebanho aqui? O papai disse, não, que eu saiba, não vi aqui. Mas na mesma hora eu estava presente, eu digo, tem papai, tem um garrote, tem um boi com chocalho aqui. O papai olhou para mim, eu baixei a cabeça, que eu sabia que eu ia apanhar naquela hora. Quando o homem saiu, o papai me deu uma surra para nunca mais eu desmentir ele. Né? Você vê, diz que é ignorância. Hoje a gente fala essas coisas, então os pais naquela época eram ignorantes. Mas eu digo uma coisa, se for ignorância, meu filho, eu prefiro aquela época da ignorância, sabe, do que hoje. Entendeu? Aí ele me deu uma lapada com reador de arraia bezerro. Eu chorei muito, eu era pequenininho, né? Chorei essa coisa toda, mas nunca fiquei currado do meu pai, graças a Deus. Deus sabe disso. Aí passou. Aí eu continuei ali, essa coisa, dando um lugar todo dia de manhã. Depois do almoço, tinha umas 8h, muito boas, a gente se trepar, brincar, cantar aquela meninada, nós sentávamos de 8h, brincar de uma brincadeira por nome de tique. Bater um no outro assim e correr. Triscar numa pessoa, naquela pessoa e correu, se trepar, essa coisa toda, era assim. Aí depois do almoço, mas ele dizia assim, olha, tantas horas teve em casa, todos dois, era pertinho de casa. Todos esteve em casa, para cortar uma cambira, para botar uma cambira para as vacas, essa coisa toda, botar bezerro para fora do quintal, chamava um quintal. Na frente da casa tinha um quintal, realmente um roçadinho pequenininho, tinha umas canas, plantava capim, aquele capim mimoso, era para os bezerros. E eu era muito medroso, eu tinha um medo danado. Eu para fazer xixi, desculpa essa expressão, eu para fazer xixi, de escurecesse já às 6 horas da noite, eu já não saía mais de lá de fora. Eu fazia xixi lá de dentro de casa para fora. Era uma graça, sabe? Beijei muito empurrão de irmão meu, para não mijar ali, essa coisa toda, e eu fazia xixi ali. Bom, aí aconteceu que ele foi passando, aí tem o meu irmão mais velho, que é falecido, foi associado ao exército. Naquela época não é que nem hoje, que hoje o rapaz vai se oferecer, vai lá para o tiro de guerra, se oferecer lá, ou não sei como, que eu também não fiz o tiro de guerra. E meu irmão foi convocado exatamente na guerra do Paraguai. A guerra de São Paulo. Não tenho muita lembrança disso, mas eu me lembro. Aí botaram na cabeça do papai, nós vivia bem de situação, bem situado. O papai acabou com tudo, vendeu tudo, botaram na cabeça do papai, naquela época. Ignorância, eu acho que foi aí. Não tinha uma pessoa que chegasse perto dessa e parecia, não, seu filho, não faça isso, não acabe que o senhor tem, para você tem, por causa disso. Aí o padre Raimundo, meu irmão, que era falecido, o papai levou uma carta para ele, sendo convocado, chamado para servir a guerra, o tiro de guerra. Aí botaram na cabeça do papai, que o papai fugisse. O papai disse, não vou fazer isso, mas terminou fazendo, não fugiu. Nós tínhamos muito animal, porque o papai inventou de mudar, nós saímos aí afora que nem ciganos, sabe? Vamos parar no Ceará. Aí no Ceará a gente ficou lá, fiquei adulto, passei aliás, eu era adolescente, passei a ser adulto e comecei a namorar, essa coisa toda. Eu tinha muita namorada. Mas tudo bem, quando foi em 51, nós plantamos lá, lucramos muito, porque
Teve um ano em 50, teve um inverno muito bom, teve muita fartura de milho, feijão, arroz, algodão, essa coisa toda. Aí o negócio melhorou para a gente. Mas papai era tão exigente, era tão direito. E lá no Ceará, nosso vizinho tinha um tal de Pedro Herculano, ele tinha uns animais lá. Aí eu comprei um cavalo e ele me vendeu um cavalo, eu era de menor. Vendeu um cavalo, essa coisa toda, eu levei esse cavalo lá para casa, levei esse cavalo lá para casa, para pagar na safra do algodão. Pagar na safra do algodão. E eu comprei aquele cavalo, levei lá para casa, eu muito animado com aquele cavalinho bonito, amarrado ali, muito zelado, que eu dava banho no cavalo toda hora, eu botava milho para ele, era uma belezinha, sabe? Aí, papai viu aquele animal amarrado e disse, e quem é esse animal? Eu disse que disse, papai, é meu. Você comprou com o quê? Eu comprei a Pedro Fulano. Para pagar como? Eu ia quando vender o algodão. Vai já entregar esse cavalo. Eu também não botei com ele. Eu amarrei o animal, montei de cima, até mesmo em pelo, nós chamamos em osso, sem sela, sem nada. Montei no cavalinho, fui parar e Pedro Fulano levar o cavalo. Eu entreguei o cavalo, ele recebeu, ele entendeu. Recebeu. Papai era assim. Já aquele negócio da sanfona, que eu já falei outro dia, ele fez a mesma coisa. Mas ele era gente muito boa. Aí, bom, vim para aqui, voltei para aqui, para Mossoró. Cheguei aqui em noivei. Trabalhando numa fábrica, noivei, essa coisa toda. E nada do papai sabia que eu tinha ficado noivo. Aliás, ele sabia que mamãe tinha dito, mas eu mesmo não dizia nada, porque a gente tinha vergonha de dizer. Até mesmo de namorar, ele namorava na frente dos pais. Né? Aí eu noivei, mamãe tinha ficado noiva, essa coisa toda. O que eu ganhava na fábrica, chegava ela recebia porque chegava e entregava o dinheiro todo na mão dele. Ele dava 50 mil, naquele tempo era o tempo do R$1.000, né? Ele dava 50 mil, aquele dinheiro que ele dava para a gente durava tanto, rapaz, ele dava com muito gosto, era o dinheiro que a gente ficava com ele, o resto entregava tudo na mão dele. Eu era assim, agora não deixou nós faltar nada também. Aí, noivei. Fui noivo e tal. E ele, quando era 7 horas da noite, ele tinha aquela mania de querer, ele queria se deitar cedo, 7 horas, era para todo mundo estar deitado. E a gente ia deitar mesmo, tinha que ir mesmo, não levar não. A gente ia deitar, essa coisa toda, ia dormir lá para as tantas. Aí quando foi um dia que eu noivei, a noiva foi criada lá pela tia dela, aqui, foi criada pela tia dela, era um pessoal de classe média, e ela foi determinou logo. Dom Laurino, afinada já morreu. Antônio, é o seguinte, você ficou noivo com fulana, quando você vem, depois de terminar o dia que você vem aqui, 3 dias por semana. No domingo, na quarta e no domingo no ônibus. Tá certo. Ia para lá de noite, às vezes. Ia de noite para lá, ficava sentado longe da minha noiva, olhando assim no dedo, ela também, eu lá sentado assim. Eu não podia chegar perto um do outro. Porque o tempo era assim. Aí, um dia eu disse, mamãe, quarta-feira eu vou para. Logo na segunda-feira, no domingo, logo eu comecei a dizer, mamãe, no domingo, não, se quarta-feira eu vou lá para conversar com a minha noiva. Peça ao seu pai. Eu dizia, peça ao seu pai. Não, mas eu estou pedindo à senhora, não é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. Mas eu confiei, né? Quando foi, todo dia eu dizia isso, né? Quando foi se aproximando a quarta-feira, que era para mim ir à noite, aí eu disse, mamãe, amanhã eu vou lá para a casa da minha noiva, da minha namorada. Peça ao seu pai. Eu disse, não, mãe, mas eu já estou. A senhora está sabendo, é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. Rapaz, eu não obedeci a mamãe, não fui dizer papai. Não fui dizer papai.
E ele tinha quando era a boquinha da noite, enchia de senhor de idade, ia lá em casa, sabe? Conversava mais papai, ficava cheinha de calçada. Aí, sei lá, naquela quarta-feira, eu me arrumei bem arrumadinho, essa coisa toda, me perfumei. Meu perfume na época era um perfume por nome da Mosel, era muito bom, foi o perfume da minha lua de mel. Então, eu me vesti todo, fiquei todo bonitinho, essa coisa toda. Aí, aqui perto da nossa casa, tem um mercado, mas não é mercado de tacadão não, é um mercado público. Tem um lá no centro da cidade, tem outro mais para lá, e tem esse daqui no Alta Conceição, que é o bairro que nós moramos. Então tinham feito a praça daquele mercado, ali ao redor do mercado, fizeram uma praça recentemente. Aí eu disse, nessa quarta-feira que eu ia para a casa da minha noiva, eu disse a papai, eu disse a mamãe, eu vou mais perto do seu pai. A mamãe ficou lá pela cozinha e eu saí para fora, saí direto, sem falar nada com o papai, todo enfronhado. Andei assim uns 50 metros, mais ou menos, no meio daqueles homens lá que estavam comigo. Ei! Aí eu parei de repente, assim, olhei para trás. É eu, papai? Para onde você vai? Para onde você vai? Eu disse, pai, eu vou. Aí não quis dizer que ia para casa da noiva. Eu disse, eu vou conversar um pouquinho com meus colegas aí na praça do mercado. Eu volto já. Volto, venha se deitar, você não dormiu. Eu baixei a cabeça, não disse nem ai nem duas. Baixei a cabeça, passei no meio daquela turma todinha que estava conversando com ele, fui para minha redinha dormir. Foi no outro dia, ele disse, hoje você vai. Mas não era dia, não. Era uma quinta-feira. Aí ele disse, papai, mamãe, papai, hoje eu vou, mas eu não vou, não. Só diz a ele, hoje eu não vou não, porque não é dia. Aí a mamãe falou com ele, depois quando for o dia você vai, já está ciente da coisa. Tudo era assim. A gente saía para um evento qualquer, a gente gostava muito de dançar, para dançar. Naquele tempo era baile, valsa, nos domingos de dia era valsa. A gente era muito bom, a gente dançava, mas tinha coisa, tinha que falar com ele, sabe? Se ele dissesse não vai, não, tinha coisa. E a gente ia, mas tinha hora de estar em casa também. Sempre foi assim. Mas era uma pessoa muito boa. Então o tempo naquela época era assim. A gente era sim, sim, não, não. Vou ou não vou, era assim, o negócio era assim, entendeu? Não é que nem hoje, que é tudo bagunçado, mas não veio do dia. E para mim aprender a tocar foi como eu já expliquei outro dia. Eu pegava a sanfona, começava a fazer uns tonzinhos na sanfona, puxava e escutava de lá vem ele, de lá para cá. A minha irmã mais velha, aliás, uma irmã minha que era já bem idosa, quem tomava conta dele. Antônio, guarda a sanfona que o papai vem ali. Papai ia lá, os filhos dele lá gostando. Eu de pressinha guardava a sanfona. Ele ia chegar, ainda procurava ainda o que era que estava apitando, entendeu? Estava apitando, era eu com a sanfona. Ninguém falava nada, sabe? Aí quando eu fui embora para o Rio, lá foi que eu, quando foi em 58 para 59, eu me casei. Fui passar uma lua de mel em São Paulo. Eu estava com o estocadinho no bolso, e era tudo mais barato. Fui passar uma lua de mel em São Paulo, mas não cheguei a São Paulo dessa vez direto, fiquei no Rio de Janeiro. Fiquei 35 anos no Rio de Janeiro. Quando foi 79, eu vi um passeio aqui. Tinha, aí quando ele era aposentado, quando eu tive muita pena dele, já hoje quando eu digo isso eu me emociono. Ele começou a ficar pelos campos parede dentro de casa. Eu marquei viagem para vir para São Paulo. Ficou assim, triste dentro de casa. E eu perguntava, papai, o senhor está sentindo alguma coisa? Não, não estou não. O senhor está tão triste, papai? Não estou doente. Meus amigos, no dia que eu fui despedir dele, ele chorando, não gosto nem de falar disso. Ele chorando, se agarrou comigo, disse, meu filho, a minha doença é essa.
de ver o filho meu sair de dentro de casa, que eu nunca vi. Foi criado tudo aqui dentro de casa e hoje você está saindo. Aí eu digo, não, papai, vai, eu já estava pronto aqui, eu estava indo, já estava de saída. Aí eu disse a ele, papai, eu vou ficar uns dias por lá, uns tempos lá e volto. Voltei com 35 anos para morar. Voltei em 79 passear. Nós conversamos tanto, parecia dois, porque eu conversava muito com ele procurava muito eu para conversar. Você está aqui, vamos conversar. Ele dizia para mim assim, eu me sentava, conversava comigo, perguntava as coisas, do tempo dele também dizia, olha, quando eu fui casar, eu fui na casa da tua mãe, que era minha noiva, meu pai foi pedir ela para mim, ela pedir em casamento, porque naquela época quem pedia a moça em casamento para os filhos eram os pais. Aí o meu avô, o pai dele, foi com ele lá para casa do pai da minha mãe, que se chamava Domingo Nunes. Aí ele foi, parece que 2 vezes na casa dela, em noivo. E foi no dia do casamento. Era assim, naquele tempo. Naquele tempo era assim. Havia um respeito fora do comum. Naquela época existia respeito, não é que nem hoje. O povo, a maioria não respeita ninguém. Entendeu? Cada um quer ser dono de si. Não é assim não. Olha, eu sou totalmente diferente. Eu sou muito enjoado também. Meu pai era muito enjoado e eu acho que eu herdei alguma coisa dele. Foi esse enjoo. Mas eu me considero legal. As pessoas gostam muito de mim, eu gosto muito das pessoas. Agora eu sou um homem sincero, sou assim, diferente. Eu não sou esses homens sem palavras. Logo eu tenho palavras demais. Eu tenho muita palavra, graças a Deus. Eu sou um homem de palavras. Acho que eu puxei meu pai também nessas alturas, ele também era muito homem de palavra. Aliás, na escola, era 4 irmãos homens. Só tem eu e o meu irmão mais novo, Felipe Nunes, é o mais novo. Só tem nós dois, os outros morreram tudo. E as mulheres, que eram 6, só tem uma viva. As outras já morreram tudo. E eu vou descambando aí lá de 100 anos. E peço a Deus que ele que sabe. Se ele quiser me dar 100 anos, me dê. Se quiser me dar 10, 110, eu aceito também. Eu quero viver. Eu peço muito a ele para ir até 100 anos para me ver como é que eu me comporto com 100 anos de idade. Entendeu? Então é isso, meus amigos. Então, e outra coisa, hoje eu sou evangélico, mais uma vez eu digo. E aqueles irmãos, aquelas pessoas que desejam um dia se entregar, se render aos pés do Senhor Jesus, procura uma igreja evangélica e vai servir a Deus, porque é tão bom a gente servir a Deus. Eu sou felicíssimo, graças a Deus. Sou um pobre, mas pobre porque não tenho condições, mas sou rico porque tenho Jesus na minha vida, tenho tudo. Está entendendo? Então aqueles irmãos, aquelas pessoas que quiserem se tornar ser meu irmão amanhã ou depois, não se acanhe, procura a igreja, vai se render aos pés do Senhor, porque é muito bom, Ele está esperando, não só você, como todos aqueles que quiserem eles. Está entendendo? Eu era farrista, mulherengo, gastador de dinheiro, e hoje eu estou, como se diz, murchinho ali no canto, arrependido pelas besteiradas que eu fiz na minha vida, sabe? Nós veio um bocado de vez, deixei muitas moças, não estou me exibindo, deixei muitas moças tristes por causa de noivar, trabalho, casamento, essa coisa toda. Mas graças a Deus, nunca fiquei devendo nenhuma honra, nunca fiquei devendo honra nenhuma, graças a Deus. Era o que o papai mais pedia para nós, que não deixasse acontecer isso, e ele realmente não aconteceu até hoje. Tá bom, meus amigos? Uma boa noite. E não esqueça de entrar no meu canal. Meu canal é Toninho do Acordeão. Não esqueça mais. Porque eu preciso de todos vocês se inscreverem no meu canal para que eu venha
durar mais, muito mais, gravando esses vídeos, que isso é uma beleza. Comentar, né? Peço para os outros comentar. Eu gosto muito que as pessoas comentem sobre mim, só coisa boa, porque, graças a Deus, não tenho inimigo. Tenho 92 anos, estou dizendo 93, não tenho inimigo. Como eu acabei de dizer agora, tenho muitos amigos, amigos bons, tá entendendo? Amigos bons mesmo, amigos de fé, eu tenho muitos espalhados nesse Brasil. E muitos feitos pelo telefone, sim, sabe? Se comunicam comigo e para mim. Agora, uma coisa que eu queria dizer é o seguinte, eu já tive muito sobre instrumento, já tive muito instrumento bom. Hoje eu tenho uma sanfona, dá para tocar, uma sanfona bonita, dá para tocar, mas eu queria achar um jeito de ter uma sanfona melhor, para gravar, mas melhor ainda para vocês. Mas Deus vai me dar uma, eu tenho certeza. Tá bom, meu filho? Então, para falar um hino assim, para encerrar. Não é o nome disso. Pá, 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 pá. Vai, pode ser de tudo. Qualquer um, pode qualquer um.